Olá, seja bem-vindo ao E2. O programa da Escola Superior de Comunicação Social. Fica desse lado e vê as novidades que preparamos para ti. O Repórter E2 leva-te à celebração dos 10 anos de audiovisual e multimédia. No Avaliação Contínua, a Inês Lourenço ensina-te como se faz realização multicâmara. O Gosto explica-te o que é a aplicação Spotify. E o Panorâmica recebe a aluna Marta Baeta. A Escola Superior de Comunicação Social esteve em festa. O Repórter E2 leva-te à celebração dos 10 anos do curso de Audiovisual e Multimédia. Dez anos de IAM, 10 anos de histórias. O Repórter E2 esteve presente nas comemorações do 10º aniversário da licenciatura em Audiovisual e Multimédia na Escola Superior de Comunicação Social. Palestras, exposições e uma exibição de curtas-metragens foram algumas das iniciativas que marcaram o dia 24 e os 10 anos de IAM. O curso de licenciatura em Audiovisual e Multimédia comemora este ano o seu 10º aniversário. Para assinalar a data, no dia 24 de abril decorreu, na Escola Superior de Comunicação Social, um conjunto de iniciativas gratuitas e abertas a toda a comunidade esquesiana, alusivas aos 10 anos de IAM. No ano letivo 2002-2003, a Escola Superior de Comunicação Social inaugurou o curso de licenciatura em Audiovisual e Multimédia. Uma década depois, um coletivo de ex-alunos deste curso lançou o desafio, tendo em vista a criação de um evento comemorativo. Para isso, contou com a colaboração de uma vasta equipa de alunos, ex-alunos e professores. Aprender, fazer, lembrar e descontrair foram os principais objetivos desta iniciativa. O professor João Abreu, um dos organizadores dos 10 anos IAM e professor da ESCS, falou com o Repórter E2. Como surgiu a ideia de criar o curso de IAM? Bem, a ideia partiu da atual direção da escola, na altura, creio eu. Teve a ver um pouco, estou a falar um bocadinho daquilo que me lembro, teve a ver com uma percepção de mudanças que estavam a aparecer na área da comunicação e de uma comunicação mais multiplataforma e, na altura, o presidente da escola era o professor Fernando Otero, que foi ele que constituiu a primeira equipa que começou a pensar no curso da IAM. Qual é o feedback que os ex-alunos da IAM têm vindo a transmitir? Eu acho que o feedback é fantástico. Também acontece que nós normalmente falamos com aqueles alunos que acabam por ficar com um vínculo maior à escola, que foram alunos mais participativos e ativos e mais envolvidos no projeto da escola e são também muitas vezes esses alunos que no mercado também têm o mesmo comportamento e acabam por aparecer mais cá e sempre com uma percepção muito positiva do curso e daquilo que o curso lhes deu para as suas profissões. Catarina Medeiros, responsável pela organização, falou-nos um pouco sobre este evento. A ideia surgiu através de um post no Facebook. Foi num grupo onde estão incluídos vários alunos de Audiovisual e Multimédia e também de outras licenciaturas da ESCS. Alguém reparou que fazia 10 anos de ter aberto a licenciatura e lançou a ideia. Que tal fazermos alguma coisa na escola para comemorar os 10 anos? E a partir daí começámos a falar, cada um a dar ideias do que é que poderia acontecer, a juntarmos ao final do dia, a fazer reuniões via chat aqui na escola. Pronto, foi um processo muito divertido em que pudemos trabalhar com várias pessoas que tiraram o curso de Audiovisual e Multimédia, mas com quem ainda não tínhamos trabalhado. Eu que já terminei o curso há alguns anos, pude conhecer pessoas que acabaram agora o curso há pouco tempo e então foi muito interessante conhecer essas pessoas e o processo todo de trabalho em equipa. E qual é a adesão dos esquesianos a este evento? Está a ser boa. Tivemos os workshops cheios, com as vagas todas preenchidas. As palestras também estão com bastantes pessoas e estamos bastante satisfeitos pelo menos até agora, estamos bastante satisfeitos com o resultado. No foyer do piso -1 encontra-se atualmente uma exposição da autoria de Mariana Dias, aluna do 2º ano da licenciatura em Audiovisual e Multimédia. Fui convidada pelo GABCOM, pelo professor Marcos Melo,
Ele enviou-me um mail, ele já conhecia a minha página no Facebook e as minhas ilustrações patentes na web e, entretanto, ele achou que seria interessante, tendo em conta que a ESCS este ano começou a ter exposições no Átrio do -1, que era interessante ter um dinamismo diferente, porque nunca tivemos uma exposição de ilustrações aqui na escola. Sabemos também que tens uma página no Facebook. Como é que as pessoas têm aderido ao teu trabalho? Muito bem, estou super feliz. Não estava à espera que tivesse tanto feedback. Eu, quando criei a página, foi porque eu tinha uma conta no Flickr e comecei a ver que não tinha feedback, precisava de alguma coisa que chegasse a mais gente, entretanto achei que a página do Facebook era realmente o ideal. Criei a página, entretanto, acho que foi em novembro, saí no P3 e isso foi a explosão máxima da minha página. Teve imensa gente a dar-me os parabéns e a agradecer o facto de fazer ilustrações que lhes tocavam. Isso a mim encheu-me o coração, das ilustrações que eu faço com dedicatórias para as pessoas de quem eu gosto também se adequarem ao que as pessoas sentem. E pronto, agora com a exposição aqui na escola, há muita gente da escola a retribuir, já há muitas fotografias no Instagram, eu fico super feliz por isso. E pronto, está a ser um dinamismo muito giro. Comecei a vender as minhas ilustrações para fora, a partir da página, mando por correio e pronto, acho que é isso. Se tiveres curiosidade de conhecer mais do projeto da Mariana, visita a página de Facebook La Petite Marianne. Estas foram as iniciativas promovidas pelos ex-alunos de IAM. Cria, partilha e faz play. Já ouviste falar da aplicação Spotify? Se não, o Manuel Barbosa explica-te tudo no Gosto. Olá, bem-vindo ao Gosto. No episódio desta semana decidimos surpreender-te com uma aplicação que tem feito furor nos últimos tempos em vários países, incluindo Portugal. Fica atento. Lembras-te de certeza de ouvires música no YouTube e teres de esperar que a publicidade passasse antes de começares a ouvir a música? Pois bem, hoje em dia podes evitar esse pequeno problema e utilizar os serviços de streaming de música. Nesse sentido, o tema deste episódio é o famoso Spotify. O Spotify é uma aplicação gratuita usada para reprodução de músicas por meio de streaming, isto é, fluxos de informação. Este programa pode ser utilizado no PC desde que tenhas um sistema operativo Windows, Linux ou Mac OS X, ou se optares pelo serviço Premium nas plataformas móveis mais populares. Agora vou contar-te um pouco da história desta aplicação e mostrar-te algumas das funcionalidades que te oferece. O Spotify começou a ser desenvolvido em 2006 pela empresa Spotify AB. Daniel Ek e Martin Lawrenson foram os responsáveis pela sua criação. Ambos decidiram que deveria existir um programa em que a navegação entre músicas e álbuns fosse muito mais fácil. Foi então que em 2008 criaram esta aplicação e a lançaram no mercado europeu. O nome deste programa surgiu da junção de duas palavras, Spot, que em português significa local, e Identify, que significa identificar e reconhecer. Depois da história como prometida, apresento-te agora algumas das funcionalidades que esta aplicação tem. Antes de mais, vou ensinar-te a instalares este programa no teu PC. É muito simples. Em primeiro lugar, tens de criar uma conta no Spotify. Podes fazê-lo através da tua conta de Facebook, associando-a a esta aplicação ou através do teu e-mail. Depois de teres feito isto, voltas ao site desta aplicação e vais descarregar gratuitamente este programa. Após estar instalado, podes ouvir a música que quiseres. Falei-te agora de descarregares a opção gratuita, pois este serviço oferece 3 opções. Acesso gratuito, suportado por anúncios publicitários, a opção ilimitada, que implica o pagamento mensal de 3,49€ para reprodução de música exclusivamente em streaming, e a opção Premium, que prevê o pagamento de 6,99€ e que permite a descarga dos ficheiros. Estas duas últimas opções não têm qualquer tipo de publicidade. Outra das funcionalidades que o Spotify te oferece é a playlist. Podes ouvir a lista de músicas de outras pessoas ou criar a tua própria lista, não esquecendo que os teus amigos podem sempre ver o que tu estás a ouvir. Este programa inclui também um serviço de rádio que cria uma lista de reprodução, tendo em conta o género musical ou década que escolheres. Agora que já conheces relativamente bem esta aplicação, vou mostrar-te algumas curiosidades. Só para terem uma ideia, este programa alcançou os 12 milhões de utilizadores nos países disponíveis em 2012, entre eles Portugal. Por falar no nosso país, o Spotify decidiu prestar uma homenagem aos 39 anos do Dia da Liberdade e a todos os portugueses, e criou uma playlist especificamente pensada no povo português para que até os mais jovens nunca esqueçam a importância que esta revolução representou e ainda representa para o nosso país. Apesar deste dia já ter passado, caso ainda não tenhas reparado, passa por esta aplicação e procura uma playlist denominada 25 de Abril Sempre. Nomes como José Mário Branco e José Afonso constam desta lista. Bem, como já deves ter percebido, o Spotify é uma das aplicações mais bem conseguidas e sucedidas dos últimos anos.
Não deixem de experimentá-la. Eu despeço-me por aqui, mas prometo voltar com um novo tema. Até lá! Sabes como se faz realização multicâmara? A Inês Lourenço ensina-te no Avaliação Contínua. Olá, sou a Inês, sou aluna do 3º ano de Audiovisual e Multimédia e vou-vos falar do meu trabalho para a cadeira de Realização Multicâmara. O trabalho para esta cadeira consiste em produzir e realizar um mini programa de televisão. Cada pessoa escolhe um género, ou seja, nós podemos recriar cenas de filmes, interpretar poemas, fazer programas de culinária ou mesmo programas de conversa, tipo talk shows. O que eu escolhi foi realizar uma cena de um filme, O Padrinho, é a primeira cena. O trabalho, basicamente, nós temos que assumir os papéis de produtores e realizadores naquilo que nós queremos fazer. No meu caso foi a primeira cena do Padrinho, e como produtores temos que organizar tudo antes, ou seja, escolher um guarda-roupa, escolher um decor, ver a equipa técnica, realizar ensaios com atores, equipa técnica e iluminação, para que tudo no dia corra bem. Ao nível de realização, o que temos é, pegando no guião, começar a dividir isto por planos, câmaras e depois algumas folhas que devem ser preenchidas, de maneira a facilitar a organização, tanto para nós como para a equipa técnica. Uma das coisas que eu acho essenciais é nós fazermos uma coisa que gostamos. Isso vai nos dar muito mais gozo quando estivermos depois a trabalhar, e esse foi um dos meus pontos de partida. Eu sabia que ia ser complicado, mas era aquilo que eu queria fazer. E então eu comecei por ver guarda-roupa, o que é que eu tinha, o que é que eu tinha que pedir, e decor, o que é que eu tinha e o que é que eu poderia pedir. Porque se eu soubesse, eu não tivesse estas duas coisas a completarem-se, o meu exercício não saía como eu queria. Assim que soube que tinha isso tudo basicamente garantido, comecei a passar para a fase seguinte, uma planificação do guião, estive a ver a cena, tudo mais, tratar de iluminação, e depois aí passei para as câmaras, estudar os movimentos de câmara. Já quando passamos do decor, faz o decor, guarda-roupa e tudo mais, convém termos uma folha com os movimentos dos atores e depois uma folha com movimentos de câmara, para termos a certeza que as câmaras não se cruzam nos movimentos dos atores e vice-versa. Tal como disse, eu escolhi este tema porque era um tema que me dava gozo. O Padrinho sempre foi um dos meus filmes preferidos e inicialmente até o que eu queria era ter um gato em cena, porque é aquela cena em que o Padrinho está a acariciar um gato. Mas depois esse pedido de autorização foi recusado, mas nós continuámos, mas eu acho que o importante é nós gostarmos daquilo. Eu, por exemplo, não tinha dado tanto gozo fazer se fosse um género de programa da manhã ou assim. Há uma pessoa que é muito importante, que é a anotadora. E a primeira coisa que eu fiz, assim que tinha tudo esquematizado, a minha planificação, eu enviei para a anotadora para ela poder saber aquilo que ela tinha que fazer. A anotadora dá deixas e relembra depois o realizador, quando estamos a realizar, das câmaras que devem ir para o ar. Basicamente o que eu fiz, isto convém ter muitos ensaios e para as coisas serem realmente bem no tempo previsto, como vinha, fazemos muitos ensaios. Contudo, com os outros trabalhos e os trabalhadores estudantes, não é possível. Basicamente o que eu fiz foi, eu tive uma reunião com a minha anotadora, que também é uma das peças principais do nosso exercício. Tive uma reunião com os meus atores para lhes dizer mais ou menos o que queria deles, para vermos a cena, para explicar tudo mais. E tive um ensaio com a equipa, ou seja, tive com câmaras, com iluminação e com atores, anotadora e mistura. Como a minha cena era basicamente à base de cuts, a minha mistura não tinha que ser muito trabalhada e nesse aspecto foi bastante mais simples. Mas as câmaras foi essencial fazermos esse ensaio para elas poderem saber quando é que tinham que andar e os movimentos que precisavam de fazer e também para os atores, porque assim treinavam as coisas. Por isso, uma das coisas essenciais para este trabalho, e antes de fazermos o exercício final, que corre sempre muito mais rápido do que nós esperamos, aquele tempo passa rapidíssimo, é fazermos ensaios. E isso deve ser feito, eu fiz uma semana antes, mas quanto mais melhor. No dia do exercício, eu cheguei aqui mais cedo, preparei todo o decor, basicamente, depois pedi a iluminação, também que chegasse mais cedo. Tratámos de iluminação, fizemos o controlo e depois começámos a trabalhar. Eu basicamente no meu decor eu trouxe várias coisas para tentar montar o escritório do Vitor Corleone e depois a iluminação foi essencial, é essencial que a iluminação venha mais cedo, porque a iluminação é uma peça-chave e porque depois, mesmo depois, vão ver alguns pequenos percalços quando os atores estiverem-se a mover e tudo mais, a iluminação nunca vai bater certo.
Por isso é importante que a iluminação venha mais cedo para fazer uma iluminação que enquadre o decor e depois continue cá, pelo menos até começarmos a fazer os primeiros takes para ver se bate tudo certo com os movimentos dos atores e das câmaras, porque os projetores não convém aparecer nas câmaras, como é óbvio. A nível de dificuldades, uma das principais coisas é conseguir que os nossos horários e os dos outros colegas se conciliem a nível de ensaios e de reuniões para podermos preparar. A outra é, no dia em que vamos fazer o exercício, acontecem 1000 coisas ao mesmo tempo e nós vamos ter que estar a resolver 1000 problemas como produtores e como realizadores. E isso por vezes não é fácil, mas é uma coisa que acontece no mercado de trabalho, por isso se nós nos conseguirmos desenrascar aqui lá fora também, por isso eu acho que é essencial e faz parte da disciplina, faz parte do trabalho em si. Uma coisa que eu acho essencial é ter um bom espírito na equipa, porque para mim foi muito importante a ajuda que a minha anotadora e a minha mistura me foram dando ao longo do tempo em que eu estava a realizar, porque eu não conseguia tomar atenção a tudo e elas foram imprescindíveis em tudo. Neste trabalho, um bom trabalho de equipa é essencial para que tudo corra bem. Hoje no Panorâmica recebemos a Marta Baeta. Apaixonada pelo voluntariado, esta aluna do curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial conta-nos o que já fez um pouco por todo o mundo. Fica por aí e descobre em que projetos a Marta já esteve envolvida. Bem-vindos ao Panorâmica. A nossa convidada de hoje é Marta Baeta, aluna da Licenciatura em Relações Públicas e Comunicação Empresarial na Escola Superior de Comunicação Social. A par da licenciatura, já desempenhou funções enquanto vice-presidente da Associação de Estudantes e está atualmente envolvida em várias ações de solidariedade, tendo como parte integrante da sua vida ser voluntária. Obrigada, Marta, por teres aceito o nosso convite. Está já há alguns anos envolvida em diversas causas que se dedicam a ajudar quem mais precisa, desde voluntariados a associações de apoio a animais até ao teu mais recente projeto de voluntariado no Quénia. Quais é que são as características fundamentais que o voluntário deve ter? Antes de mais, obrigada pela hipótese de estar aqui presente. Eu acho que uma das principais características que um voluntário deve ter, talvez a principal, seja realmente ter uma grande capacidade de encaixe e ser capaz de aceitar tudo. Temos de ter uma grande capacidade de aceitação mesmo. E temos muito que estar dispostos a abdicar do nosso tempo, das nossas ocupações, dos nossos amigos, por vezes, e da família, para acreditar, para avançarmos com as coisas em que acreditamos e para apoiarmos as causas em que achamos fundamentais defender. Portanto, o voluntariado é entrega, no fundo. Sim, sem dúvida. E muito tempo livre, ou muito tempo para dedicar a uma causa. From Kibera with Love dá nome a todo o tempo que estiveste no Quénia, na Kibera, que é uma das maiores favelas do mundo, a trabalhar com crianças entre os 4 e os 6 anos e onde o teu maior objetivo passou por garantir o acesso à educação. Como é que surgiu esta oportunidade e quais é que foram as principais dificuldades que tiveste de enfrentar? Esta oportunidade surgiu primeiro porque no Quénia o ano letivo é diferente de cá em Portugal. Começa em janeiro e acaba em novembro, dezembro. E então eu apanhei essa transição e as crianças com quem eu trabalhava, a maior parte com 6, 7 anos, teriam de passar para a primeira classe. Isso implicava ir para uma escola nova, que nunca é gratuita, porque no Quénia a educação é muito cara. E então eu percebi que as pessoas responsáveis pela escola onde eu estava teriam que gastar muito dinheiro para garantir a educação destas crianças. E não estava a ser possível. Nessa altura não havia dinheiro suficiente para as crianças todas que supostamente deveriam entrar na primeira classe em janeiro. E eu informei-me sobre os valores, percebi que eram valores irrisórios para a Europa e pensei então, pronto, deixa-me ver se é possível eu garantir pelo menos que os miúdos se inscrevem na escola com o que é necessário e fundamental inicialmente e depois logo se vê. E assim foi, e realmente houve uma enorme adesão, os meus amigos, os meus familiares, pessoas que eu nem conhecia, ajudaram-me imenso e perceberam que com muito pouco conseguia-se ajudar estas crianças e então foi muito fácil passar do início, que eu achava que era o básico, para garantir um ano inteiro letivo para estas 16 crianças. As maiores dificuldades que eu enfrentei realmente foi conseguir, num espaço curto de tempo, fazer a informação chegar a Portugal, fazer com que as pessoas realmente doassem dinheiro no tempo que eu pretendi, porque era cerca de um mês que eu tinha para fazer isto tudo, e, entretanto, continuar com o meu trabalho que eu tinha de desempenhar lá, que era durante o dia todo. Então foi um bocadinho difícil conciliar isso também por causa dos horários, porque no Quénia eram 3 horas mais tarde,
E então era muito complicado conseguir falar com toda a gente, explicar tudo e garantir que realmente o dinheiro era... fazer as pessoas acreditar que o dinheiro era aplicado no que realmente era necessário. Referiste então esse problema de fazer chegar às pessoas o teu projeto e aquilo que pretendias para aquelas crianças. Como é que achas que a comunicação pode ajudar nos projetos em que estás envolvida? O Facebook foi fundamental, sem dúvida alguma. Facebook e e-mails, porque a certa altura as pessoas, minhas amigas, pediam para divulgar exatamente o texto que eu tinha escrito por e-mail para pessoas que não tinham Facebook, familiares, pessoas com mais alguma idade que não tinham Facebook. E realmente foi assim um boom. Eu, de um dia para o outro, as pessoas contactavam de outros países até, pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, a dizer que tinham lido a história, um amigo tinha falado, um colega tinha telefonado a pedir ajuda e realmente foi fantástico a forma como o Facebook permite difundir a informação. Foi fundamental, aliás. Este trabalho não se ficou pelos 3 meses que estiveste no Quénia, agora continuas mesmo à distância a querer dar-lhe continuidade. Quais é que são os planos que tens para aquelas crianças e como tencionas cumpri-los? Antes de mais, o principal plano foi eu comprometer-me com eles a garantir que eles iam estudar, porque não adiantava eu garantir-lhes um ano de estudo, depois eles não vão ter posses para continuar. E então, mal cheguei a Portugal, houve muitas pessoas que na altura não tiveram hipótese de contribuir, porque foi num espaço de tempo muito curto, e as pessoas perguntavam, então e agora? O que é que vais fazer? E eu comecei a pensar, realmente, se calhar faz sentido dar continuidade a isto. E visto que as pessoas estão a aderir tão bem e querem continuar a ajudar estas crianças, e então avancei com o projeto From Kibera with Love, em que há uma espécie de apadrinhamentos. As pessoas escolhem uma criança, apadrinham durante esse ano letivo todo, ou então apadrinham apenas a alimentação, o uniforme, algum desses aspectos específicos. Outro projeto que eu tenho pensado para estas crianças tem a ver com saúde, porque a maior parte delas têm HIV. E no Quénia não há qualquer espécie de tratamento para estas crianças, principalmente por serem da favela. E então eu queria realmente avançar com os testes novamente, ver realmente quem tem ou não e começar a fazer tratamentos. Isso é fundamental. E também queria tornar esta escola, onde eu estive a fazer voluntariado, que é uma escola muito pequenina, que vive basicamente de donativos dos voluntários que de vez em quando vão trabalhar para lá e das pessoas amigas, pessoas que estão à volta da escola, de fazer um projeto que envolva uma espécie de visitas de turistas à favela, como é muito típico já no Brasil, por exemplo, e fazer com que eles assim consigam ser mais autossuficientes e não fiquem tão dependentes das ajudas que caem de vez em quando. Há alguma área específica no trabalho de voluntariado que gostarias de experimentar? Eu gostava muito de trabalhar num campo de refugiados, mas acho que ainda não tenho estaleca para isso. Quem sabe daqui a uns anos. Em que sentido? Porquê? Porque acho que se a Kibera já era complicado por ser uma quantidade enorme de pessoas sem condições nenhumas, num campo de refugiados acho que temos isso, mas em clima de guerra e pessoas a morrer constantemente, e acho que ainda não tenho fogo para isso. Obrigada, Marta, e sucesso para o teu projeto. Obrigada. Prestes a terminar a sua licenciatura e já com algumas histórias para contar, Marta acredita que mais de trabalhar para si vai sempre sentir um desejo de ajudar o próximo. Este foi mais um Panorâmica. Por hoje é tudo. Para a semana voltamos com mais um E2. Até lá.